Magnífica. É o nosso bate-papo de toda semana, momento que nós conversamos um pouquinho, batemos um papo e a gente espera que essa conversa ajude você também a refletir, principalmente quando a gente se debruça sobre essa figura maravilhosa que é Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, Maria, nossa mãe, com todos os títulos que ela possa levar consigo, mas ainda eu acho que o título que ela mais gosta é realmente de mãe, assim como Jesus a chamava, né? E a gente vai hoje queria conversar exatamente sobre Maria, mãe e mestra da humanidade integrada e livre. Veja que sonho maravilhoso que traz para nós essa mãe e mestra de uma humanidade integrada e livre. E a gente vai conversar com a Maria Inês Vasques Aires Bernardes. Maria Inês, boa tarde para você. Boa tarde, padre, tudo bom? Graças a Deus, prazer conversar com você, minha irmã, né? Que Alegria bom. minha. Então, a Maria Inês, olha aqui, ela é uma carmelita descalça, nem parece, mas é uma carmelita descalça secular, né? Traz o Carmelo dentro do coração. E casada, mãe de 4 filhos, já é avó de 2 netos. Ela é graduada em psicologia e possui a pós-graduação em Mariologia. Onde que ela fez esse curso? Na Academia Mariana de Aparecida e com a Faculdade Deoniana. Ela fez o curso superior de Santa Teresa de Jesus e de São João da Cruz pela Universidade Mística. Eu não sei se aqui é CITES de Ávila, Espanha, né? Isso. Exatamente, né? Então, membro da Academia Maria da Aparecida, da Comissão de Espiritualidade da província São José do Carmelo Brasileiro, e ela ministra, então, aulas promovidas aí pelo Carmelo Secular. Que bom! Você já traz, assim, uma missão muito bonita, né, Marinês? Bom demais, né, padre? A gente está junto, em família, falando das maravilhas de Deus, sempre é bom Sim. demais, né? Que bom, viu? A gente fica feliz com você. E a primeira coisa que a gente queria saber de você, até como propaganda, o que levou você, Marinês, a fazer esse curso de pós-graduação em Mariologia? Então, padre, já há mais de 20 anos, nós começamos aqui na nossa diocese, junto com o nosso bispo Dom Gorgônio, um Sim. grupo de orientadores para acolher pessoas que nos procuravam em estado assim de grande sofrimento. Então nós acolhemos, nós ouvimos, mas também oferecemos assim toda a riqueza da nossa fé, não é? Então eu acho lindo como o Papa Francisco ele abre a Evangelii Gaudium dizendo dessa alegria do Evangelho que preenche os nossos corações, as nossas vidas, não é? O encontro com Jesus faz brotar em nós, né? Faz renascer sem cessar a alegria. E a gente, assim, tem sido testemunha disso nesses anos todos de atendimento. Então, quanto, à medida, assim, que nós vamos nos conhecendo melhor, mais profundamente a partir de Deus, vamos nos aproximando da pessoa de Jesus, vai ampliando a nossa visão de vida, vamos enxergando esse sentido maior da nossa vida. Então, o quanto tudo isso vai, né, padre, transformando. Então, assim, uma imagem que a gente usa muito aqui, que é muito bonita, que é do encontro de Jesus com a mulher samaritana, de João 4. Então, Aham. Jesus encontra aquela mulher que está ali sozinha, sedenta, e ele fala assim para ela: se você conhecesse o dom de Deus, né? Se você conhecesse o potencial que tem aí em você, se você soubesse com quem você está falando, porque enquanto você beber dessa água, você vai continuar tendo sede. Não Mas vai todo matar a aquele sede. que mas todo aquele que beber da água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Então, essa fonte de amor, fonte de alegria, né, Padre? Esse amor que vai nos curando, que vai nos resgatando, assim, é muito lindo ver esse processo. Então, a gente trabalha um processo com as pessoas, claro, né? E o nome desse trabalho é A Cura no Caminho com Maria. Ah, sim. A Cura no Caminho com Maria.
Então, isso também nos motivou a querer estudar mais. E olha, padre, assim, a pós-graduação de Mariologia foi mesmo um divisor de águas na minha Pois vida, é. né? Porque, Nossa, assim, você passa a contemplar, a meditar, a mergulhar mais ainda nesse amor maravilhoso dessa mãe, né? é, Admirá-la cada vez mais. E também, assim, quanto mais a gente se aproxima dela, eu vejo que a gente se aproxima mais das nossas verdades, do nosso chamado, como diz a Lumen Gentium, né? Que nós levantamos os olhos para Maria e ela refulge como modelo, como um exemplo de é. tudo que Deus quer fazer com a gente também, né, Padre? Pois é, né? Eu acho que o mistério da vida espiritual, né, seja enfocado em Nossa Senhora, ele sempre acaba fazendo com que a gente se descubra a si próprio também, de uma forma que a gente não sabia que existia, né? Às vezes nós somos limitados, enquadrados na nossa existência e de repente as paredes se alargam e você se enxerga numa dimensão muito maior. Mas eu já queria entrar com você naquilo que é Maria. Nós publicamos então o 18º caderno da Escola de Maria. E você está aqui, né? Maria, serva, mãe e mestra da humanidade. E para você, exatamente, mãe e mestre da humanidade integrada e livre. Eu gostaria tanto que você pudesse, primeiro, fazer isso que você fez, uma bela propaganda da pós-graduação, porque estamos tentando começar a 4ª turma em janeiro, né? Mas também eu acho que é muito importante perceber como a partir da pós-graduação a gente pode com maior facilidade ainda partilhar aquilo que brota da reflexão, do aprofundamento, né? E você, eu não sei se você casou um pouco da espiritualidade carmelitana com tudo aquilo que você aprendeu de Mariologia e nos deu então esse caderno. Como é que você fala para nós esse itinerário espiritual, não é mesmo? A partir também da reflexão sobre Nossa Senhora. Bom, é bem isso, viu, padre? Assim, eu tinha feito um TCC no curso de São João da Cruz, então tem Sim. uma ligação forte, assim, porque esse tema foi um desafio, principalmente o subtítulo que diz As palavras de Maria apontam para um itinerário espiritual. Então, assim, foi um desafio e uma oportunidade para refletir se de fato, né, além de toda essa riqueza das palavras de Maria, em especial no Evangelho de Lucas, elas também estariam a nos apontar um passo a passo, né, um itinerário espiritual que nós precisamos percorrer para encontrar essa vida plena que Deus nos oferece, né? E eu fiquei assim, padre, impactada de ver, né, nesse estudo, o quanto o Evangelho de Lucas, em especial, né, o quanto ele vai mesmo retratar esse mesmo processo que nós trabalhamos já aqui, que a gente sempre se apoiou no Sermão da Montanha, em Sim. especial em São João da Cruz. Então eu fiquei assim maravilhada como Deus mesmo, Pai, que quer nos resgatar, que quer nos elevar, nos libertar, né? Ele está nos apontando passo a passo o caminho de diversas formas, né? Então foi assim muito gratificante Sim. de ver mesmo essa doçura de Maria que vai caminhando conosco e nos levando a nos libertar de tudo aquilo que tem nos impedido, como o senhor falou, né? Tudo aquilo que tem nos oprimido e nos impedido de desfrutar essa vida plena que Jesus fala, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Não é uma vida mais ou menos, não, né, padre? É com letra maiúscula. É com letra maiúscula, E né? você usa uma expressão em espanhol aqui no seu TCC. Dar la cuenta. Cair na cuenta. Cair na cuenta. Cair em conta. Então, é que assim, para a gente poder fazer um paralelo Sim. entre o caminho espiritual que a gente trabalha, né, que São João da Cruz explica com as palavras de Maria, então, Sim. pedagogicamente, nós dividimos em quatro etapas, quatro Quatro passos. passos.
4 aspectos, né? E o primeiro a gente chamou de cair em la cuenta, né? Cair na Assim, conta. não é levar um tombo, não, né? Não. Então, Não. esse termo, São João da Cruz, que é para quem não conhece, né, um grande místico espanhol, doutor Sim. da igreja, né, um grande diretor espiritual, ele vai abrir o livro dele, Cântico Espiritual, com essa frase, né, da importância de cairmos na conta de quem somos nós. Aqui somos chamados, qual é o sentido maior da nossa vida? Então, esse é um primeiro passo para a gente poder adentrar aí no céu, na terra, como diz Santa Elizabeth da Trindade, né? E a gente vê assim, logo no início, já vou começar a fazer o paralelo com o Evangelho de Lucas, padre, Sim. né? Então, logo quando a gente começa a ler a Anunciação de Maria, então o anjo ele vem contar, ele vem anunciar que Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, né? Então, claro que ela recebeu uma missão singular, mas isso também nos leva a perceber esse desejo de Deus de nos inserir na história da salvação. É porque nos ama muito. E quem ama quer que o outro seja importante, né, Padre? Então, esse mover de Deus que quer que cada um de nós tenha o seu papel, a sua importância. E a gente vê assim nos atendimentos, padre, eu faz mais de 30 anos que acompanho as pessoas, principalmente da igreja. E assim, Olha, a grande maioria, padre, não se dá conta, né, da verdade. importância da sua vida, desse potencial divino. Jesus fala da parábola dos talentos, dos dons. Então, a maioria das pessoas não tem essa consciência. E à medida em que a gente vai trabalhando, resgatando isso, é assim, é impressionante o impacto transformador na vida de crianças, tá? De jovens, adolescentes, né? A gente vê que esse é o primeiro ponto, assim, para daí a pessoa poder caminhar, né, nesse Uhum. sentido aí de vida, de Isso. libertação, de salvação, né? É. Eu acho que vai conduzindo, então, para um caminho que, infelizmente, eu creio que boa parte dos cristãos não conseguem abrir as portas e começar, né? Que é essa dimensão de buscar realmente uma vida de união e não tanto, como a gente chama, de conseguir graças e até milagres, né? Eu falo sempre, pessoal, nada disso mede a dimensão do nosso amor e do amor de Deus por nós, a não ser quando você busca aquilo que é a união, que vai além digamos assim, daquilo que passa, daquilo que nos atrai, daquilo que gasta o nosso tempo com tanta facilidade. Eu acho que deve ser por aí, né? Não dar-se em la É, cuenta, né? é, Tomar consciência que existe algo mais profundo dentro do nosso ser do que simplesmente satisfazer os desejos imediatos que a gente tem na vida, porque mesmo que esses sejam desejos, espirituais. então, assim, não preenche, né, padre? O É, vazio fica. Eu acho assim que o senhor tocou no ponto principal. Nós fomos chamados a uma vida de união de amor, né? Porque Deus, ele não só quer se revelar, mas ele quer se dar a nós, estar conosco, né? Ser um conosco. Então, a espiritualidade do Carmelo né? valoriza muito essa questão, né? Sim. Desse chamado a sermos um com Jesus, que é a última oração que Jesus faz. E daí o senhor já entrou no segundo momento, o segundo passo. Você fez, são quantos? 4 passos? São 4, né? Que é O a primeiro, o questão, primeiro então, Marinês, o primeiro deles foi é o cair na conta em português, né? cair Cair em em la conta, né? conta, né? Isso. Se Aí vem o dar segundo, conta. Daí o segundo que é natural, tá vendo? O senhor mesmo já foi falando que é um processo natural. E quanto sim, mais a gente vai experimentando essas maravilhas de Deus, mais a gente vai vendo que as coisas não vão perdendo o brilho naturalmente, né? Então, São João da Cruz, ele vai mostrar assim que
a questão do apego é muito importante para a nossa vida, o desapego. Então, isso é tão importante, padre, que o primeiro livro que ele escreveu, que é A Subida do Monte Carmelo, Sim. ele trata no livro inteirinho só sobre os danos dos apegos na nossa vida, né? E ele usa, assim, uma imagem que eu acho maravilhosa, muito conhecida, que é do pássaro, que nasceu para voar livre, alto, mas se tiver um fiozinho, ainda que seja fino, vai impedi-lo de voar, não é? Então, e a gente vê assim que um texto que nós usamos muito nos acompanhamentos, que é Jesus com Marta e Maria, Nossa, onde Jesus vê Marta ali agitada, preocupada, né? Valorizando muito algumas coisas que não são tão importantes, né? Que são esses apegos na nossa vida, que temos que ganhar dinheiro, que a gente começa a colocar a nossa segurança, a nossa fonte da felicidade, como se tivessem nessas coisas que passam, né? Então, com isso, vai gerando ansiedade, inquietude. Por isso Jesus fala para nós, né? Marta, Marta, andas aflita, inquieta, com muitas coisas. E uma só coisa vos é necessária. Muito forte isso, né, Padre? Uma só coisa vos é necessária, né? Como diz Santa Teresa, só Deus basta, né? Só Deus basta. exatamente. E a gente vê, assim, fazendo paralelo com o Evangelho de Lucas, que ali, ainda na cena da Anunciação, Nossa Senhora, ela responde: eis aqui a serva do Senhor. Eu não tenho outros senhores. Ela é livre para dar um sim, né, Padre? Ela não tem preocupações, não. Olha, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Deus, estamos juntos, conte comigo na minha pequenez, não é? E ela já abre o Magnífica dizendo isso: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta, né? Encontra alegria em Deus, né? Não é no ter, não é no poder, não é no prazer. Mas Nossa Senhora, ela tem muito claro isso, não é? Que a felicidade não está nessas coisas, no ter, no poder, no prazer, mas no permanecer em Deus, né? Estar unida a Deus, quer dizer, isso transcende, é muito maior do que todas essas outras coisas, né, Padre? Que é tão importante, né? O nosso fundador Santo Afonso, ele usa um termo italiano que para nós soa com muita força em nossa espiritualidade, que é assim, exatamente essa palavra, destaco. Ele fala, se você não tem um destaco, um desapego total, você nunca vai ser missionário, né? Você vai buscar o seu próprio eu, o seu próprio meu, minha, e vai girar em torno de si, né? Agora, por outro lado, eu acho também, né, Marinês, que quando se fala solo Deus basta, somente Deus basta, eu não estou saindo de mim. Não é que eu vou, de repente, não existir, né? Porque Deus está em mim. E eu estou em Deus. Então, não há nada de externo na minha vida. Existe simplesmente uma essência, né, que eu cuido dela. O resto é resto. O resto. Isso é ser livre, não é, tá? Exatamente. Na Tem saúde, poema, na alegria, na tristeza. Se a essência tudo está posso. batendo, tudo tem sentido. Tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente, né? Então não é que às vezes eu penso que o pessoal pensa a união mística me transporta, para eu fico não tem nada disso. Você vai continuar você mesmo, né? Sim, Continuar tal, sim, até com os defeitos que tem, com as manias, mas sim. a impressão de que há uma essência, há algo, né? Que está lá no fundo do coração da pessoa, que é exatamente a presença de um Deus que toma conta. Sabe, Padre, eu gosto muito de olhar no Sim, final de retiros. Normalmente, quando a gente vai em cursilho, encontro com Cristo, tantos retiros, que a gente vê assim, as pessoas chegando, às vezes até contrariadas, muitos nem queriam ir, mas no final dos encontros, dos retiros, ou mesmo aí em Aparecida, né? Quando as pessoas voltam para casa, elas voltam transfiguradas,
né? Sim, Uma alegria, né? Normalmente, assim, quando às vezes a gente vai dar alguma palestra, a gente conversa, quem aqui já fez um retiro espiritual? As pessoas dizem, como é que você saiu? Ah, saiu das nuvens, feliz, alegre, né? Mas o que que mudou? É isso que o senhor está falando. A pessoa continua a mesma, mas quando nos abrimos à ação da graça, ao encontro com Deus, nós passamos a olhar de uma ótica, né? Porque contemplar não é ver a Deus, mas é ver com Deus, né, Pai? é. Daí tudo se torna diferente. Então você se sente com essa fortaleza dele, essa alegria, com a paz, né? A paz que vem dele. Isso é tão importante e na hora que a pessoa percebe isso, e às vezes eu percebo que as pessoas mais simples são as mais de antena mais abertas para esse tipo de experiência, que o próprio sofrimento acaba fazendo a pessoa essencializar o sentido da sua vida. Não tem onde ancorar-se, senão em Deus mesmo, né? Mas assim, olhando então tudo aquilo que você deixou de bonito, escreveu para nós, como que você identifica, visualiza exatamente esses 4 passos na vida dessa Maria de Nazaré, dessa mulher tão especial e que Deus pôs, eu digo assim, como a obra-prima dele, né? Você quer ver um ser Sim, humano? sim. Essa pequenina mulher aí. Como é que É você olhar para visualiza Maria. exatamente esses 4 passos de um itinerário espiritual, de um caminho de crescimento em Maria Santíssima? Então, padre, eu acho assim que é até interessante essa pergunta vir aqui, porque entra aí no terceiro e quarto passo, Sim, que é exatamente o que Maria nos mostra, né? Como o senhor falou, essa pequenez, Maria totalmente vazia de si, transparente, né? Totalmente aberta para acolher, por isso ela é a cheia da graça, a que caritomene, porque é vazia de si. Então, a gente gosta muito de comparar esse itinerário olhando para os apóstolos, que a gente sim, vê bem, né? Eles tinham a vida deles, encontraram com Jesus, caíram em la cuenta do sentido da vida, deixaram suas redes, se desapegaram, mas estavam com o mestre, mas cheios de si, brigando pelos primeiros lugares, não é? intolerantes, não é? Então, Exatamente como todos nós. como todos nós. Então, daí é o terceiro passo, que é exatamente esse autoconhecimento mais profundo, que a gente vê no momento da cruz, onde Pedro, que dizia, não, eu vou dar minha vida por ti, né? Esse momento em que ele nega o Cristo, em que ele vê as fraquezas, acolhe o olhar misericordioso de Jesus, ali ele vê a pequenez, não só ele, mas todos, né? E daí sim, nessa humildade, nessa verdade, eles podem, junto com Maria, que é a mãe da humildade, da verdade, estar no cenáculo. Então, isso é muito bonito, porque a hora que. E o Magnífico é que não daria tempo da gente se aprofundar tanto, né, Pai? Mas a gente vê todos esses passos no Magnífica, que depois dos tronos, os poderosos, a humildes exaltou. Então, ali, vazios de si, eles puderam, com Maria, viver o Pentecostes. E assim também nós, né? Quanto mais a gente vai se desapegando, se despojando de nós mesmos, aceitando a nossa pequenez, como vai dizer Santa Teresinha, né? O que agrada a Deus é a minha pequena alma, que eu ame a minha pequenez, né? Daí sim mais podemos ir acolhendo a ação de Deus, do Espírito Santo, que vai deixando os nossos corações ardentes, né? Então, Maria, caminhar com Maria, todo o rosário, as orações, a gente vai vendo essa mãe que vai nos conduzindo por esse caminho da verdade, do amor, do despojamento, porque ela nunca se fixou nela, né, Padre? Maria nunca ficou fixada nas dores dela, sempre olhando para Deus e para o bem da humanidade, né? Então isso é muito lindo, né? Exatamente. Eu acho que aí entra realmente essa dimensão maravilhosa da essência do ser missionário, né? A gente perde totalmente
o foco em si mesmo, né? E tudo aquilo é o bem do outro, é o amor do outro, é o que eu posso fazer. Eu Uhum. sempre me lembro de um santo que não foi canonizado ainda, Dom Luciano Mendes, né? Eu ficava Uhum. com o aberto, entende? Ele se encontrava comigo, a primeira palavrinha, em que é que eu posso ajudar? Era Olha, desse jeito. É. Em que é que eu posso ajudar? E foi a vida dele, né? Então você encontra pessoas que são a encarnação exatamente de uma vivência espiritual fora do comum, como foi Nossa Senhora, entende? sim, Como foi o maridão dela, São José, né? Pessoas desenfocadas totalmente de si mesmo, né? sim. E E afinal, como foi o isso é para próprio... todos nós, não é, padre? Eu acho isso É, importante, né? Até lá na Espanha, os freis insistem muito nisso, né? Os santos são pessoas como nós, são humanos como nós. Só que eles exatamente. acreditaram nesse chamado, né, padre? Então, é Deus que faz. Né? Então, assim, eu vi que o senhor ficou emocionado de lembrar de Dom Luciano, porque é a presença de É, Deus, do amor encarnado, e que quer se encarnar em nós, né, Pai? é. Eu só acho que a grande diferença, né, entre a gente e Nossa Senhora, esses santos, alguns deles, é que exatamente Deus é como um imã que atrai, né? E você se deixa atrair e vivencia aquela união profunda. Mas de vez em quando a gente escapa do imã. Quando É se dá o conta, meu Deus alvo. do céu, meu Deus do céu, estou preocupado com a minha doença, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, até que o É, imã nos pega de volta, fala, só é, uma coisa é necessária, só uma coisa é necessária. é. Então, Vinde a a gente é mim. um pouquinho, às vezes eu comparo, Marinês, que a gente é um pouquinho como sanfona, sabe? É, Né? é, Até que finalmente Deus acaba ganhando, né? é um Mas, processo, né, é, Padre? Estamos mas num caminho Nossa Senhora foi desde a concepção, ela estava colada no imaculado, mistério de Deus, o mistério de Deus estava colado nela, entende? Não, imaculado. não teve separação, digamos assim, em nenhum momento, né? Às vezes eu É, o fico professor, perguntando até onde ela teve algum mérito nas respostas bonitas que ela deu, porque eu fico, será que ela podia dar o contrário? No fundo, poderia. No fundo, sim. poderia, mas nunca É. conseguiu dar. Mas o professor Murad fala, né, que é muito bonito isso, né? Maria totalmente humana, mas Aham. toda de Deus. Ela é integrada, né? Ela não se fragmenta, ela tem essa consciência. E nos mostrando isso, a importância, né, para a gente dar a mão para ela, sentir esse amor de mãe, de proteção, nos levando para que nós também um dia sejamos todos de Deus, né? Mas eu acho importante isso, a gente perceber que quanto mais a gente vai tomando consciência, se desapegando, se esvaziando de si, como o senhor estava falando, olhando para o outro, mais vamos nos preenchendo e vamos encontrando a liberdade, a felicidade, o equilíbrio, a vitória em nossas vidas, né, Pai? Exatamente, entende? E seria tão bom, né, que a gente conseguisse, através da fé cristã, esse caminho fosse assim aberto a todos, né? Porque boa parte, seja nós cristãos, católicos, outros cristãos, eu fico admirado, porque eu acho que tem cristão de outras denominações, até de outras religiões, que chegam a essa bendita união mística com Deus. Claro, E nós que fazemos toda aquela história, receber a Santa Eucaristia, ai meu Jesus de cá, meu Jesus de lá, mas não se deixa prender totalmente desse mistério de Deus, como tantos seres humanos já conseguiram, sim. tantos conseguem hoje, né? E a gente fica assim, como criança, invejando o pirulito do outro, o docinho do chocolate do outro, olhando. Mas eu É, acho que tudo isso faz parte do processo, né? É um sim, processo. sim, E certamente Nossa Senhora vai ajudando a gente a caminhar. sim. Mas que bonito. O que mais você gostaria de dizer que está no minutinho final? Viu, Eliane já está dando um sinal aqui para mim. O que você gostaria de dizer ainda, Marinês, para nós, partilhando Olha, da sua espiritualidade? Padre, eu acho assim que é muito importante a gente ter consciência dessa vocação. Como Sim, diz Santa Elizabeth da Trindade, encontrei um céu na terra, né? É viver esse céu antecipado, que é a vida em Deus, essa união, essa vivência em união.
Então, eu acho assim, muito importante a gente estar anunciando que isso é para todos. Jesus veio para anunciar essa vida plena para todos nós, né? Ele está na porta batendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearemos juntos, né? E a ceia é Ele próprio, não é, Padre? Então, assim, o Evangelho é essa boa notícia, é esse Deus que estende as mãos e fala: vem comigo, pode levantar, não fique no chão, não, porque você é meu filho, minha filha amada, tem muitas maravilhas preparadas para você. Eu acho muito importante a gente levar essa fé, essa esperança, essa caridade que incendeia o nosso coração, né? E nos faz capaz de caminhar sem medo, com determinação, confiantes, tudo posso naquele que me fortalece. Que bom, né? Tudo posso naquele que me fortalece e tudo posso nessa mãe que intercede por mim constantemente. Muito obrigado, Marinês. Muito Eu que obrigado pela sua agradeço, família. Padre. Obrigado pelo caderno que você escreveu para nós, viu? E a gente agradece também a sua atenção que estava aí acompanhando a gente, refletindo. Espero que você tenha aproveitado. Não se esqueça que nós estamos ainda com as matrículas abertas até dia 15 de novembro, véspera do meu aniversário, fique sabendo, para a quarta turma de pós-graduação em Mariologia. Me dê esse presente, faça a sua inscrição para a quarta turma de pós-graduação em Mariologia, que vai começar, se Deus quiser, em janeiro do próximo ano. Maria Inês, um grande abraço para você, fique com Deus. Obrigada, Um grande Fábio. abraço a todos Já vocês que com acompanharam. saudade da Mariologia. Tá bom. Um grande abraço e a bênção de Nossa Senhora para você que nos acompanhou. Fique com Deus.